E se um simples clique no Google Maps pudesse revelar segredos sombrios, pistas esquecidas ou até mesmo solucionar mistérios há muito tempo sem resposta? Hoje, nos Arquivos Ocultos, você vai conhecer histórias perturbadoras de casos reais onde o Google Maps e o Street View foram peças-chave para desvendar o inesperado. Não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha comigo explorar esses enigmas fascinantes que mostram como o mundo digital pode ajudar a resolver mistérios do mundo real. Mulher desaparecida, 2020. Por volta das 13 horas do dia 2 de novembro de 2020, uma mulher de 83 anos, chamada Patty Landrix, desapareceu misteriosamente de sua casa em Anden, na Bélgica. Na ocasião, seu marido estava no jardim pendurando roupas para secar e só percebeu sua ausência mais tarde naquela tarde. Quando a família de Patty percebeu que ela estava desaparecida, eles notificaram a polícia, o que deu início a uma grande busca pela idosa. Contudo, essa não era a primeira vez que Patty desaparecia. Ela sofria de Alzheimer e frequentemente saía de casa em horários aleatórios, sem avisar ao marido para onde estava indo. Relatos indicam que ela chegava a bater nas portas dos vizinhos sem motivo aparente. Nos anos que antecederam seu desaparecimento, Patty havia perdido a capacidade de reconhecer seus filhos e o próprio marido. Em ocasiões anteriores, quando ela sumia, seu marido sempre a encontrava nas proximidades da casa e a trazia de volta. Mas dessa vez, Patty não estava em lugar nenhum. Durante a busca, 50 policiais, cães de resgate, helicópteros com visão térmica e até drones foram mobilizados. Mas mesmo com todos esses recursos, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma pista relevante sobre o paradeiro de Patty. Após algumas semanas, a busca foi encerrada e a família assumiu que ela havia caído no rio Moça, que passava próximo à sua casa. Já em outubro de 2022, enquanto a polícia se preparava para arquivar o caso, um investigador decidiu buscar a casa de Patty no Google Street View. Para sua surpresa, ele encontrou uma imagem chocante. Uma captura que mostrava Patty saindo de casa e atravessando a rua em direção à casa de um vizinho. O caso foi reaberto imediatamente e as autoridades voltaram ao local. Desta vez, eles encontraram o corpo de Patty no fundo de uma encosta, logo abaixo do jardim do vizinho. Após uma autópsia, foi determinado que a idosa havia caído de uma área não cercada do jardim e falecido pouco depois. O mais inquietante é que os últimos momentos de Patty foram capturados pela câmera do carro do Google Street View, enquanto ela caminhava confusa em direção ao local da tragédia, provavelmente em um estado de desorientação causado pelo Alzheimer. Embora seja difícil entender como drones e helicópteros não detectaram o corpo durante a busca inicial, a descoberta tardia pelo Street View trouxe algum tipo de encerramento para a família. Hoje, a imagem de Patty foi substituída por uma captura mais atualizada no Google Maps, mas sua história permanece como um lembrete triste e inquietante sobre os perigos da solidão e da desorientação em pessoas com Alzheimer. Plantação de cannabis descoberta pelo Google Earth. Em 2009, a polícia de Zurique, na Suíça, estava conduzindo uma operação para acabar com plantações ilegais de maconha pelo país. Durante a investigação, os policiais usaram o Google Earth para examinar os endereços de 2 fazendeiros suspeitos. Foi então que um detetive notou algo incomum: uma mudança no padrão das plantações nos arredores de Rapperswil, no estado de Thurgau. Ao dar um zoom, ele identificou uma plantação de cannabis escondida no meio de um campo de milho, próxima à casa de um dos fazendeiros. A plantação tinha mais de 2 hectares de extensão. Essa descoberta levou à prisão de 16 pessoas e à apreensão de 1,1 tonelada de maconha, além de 900 mil francos suíços, cerca de 1,1 milhão de dólares. A operação desmantelou um esquema que havia gerado entre 3 e 10 milhões de francos suíços por ano entre 2004 e 2008, com a venda de até 7 toneladas de maconha. Segundo Norbert Glossner, chefe da Unidade Especial de Narcóticos da Polícia de Zurique, a descoberta foi um golpe de sorte. Hoje a plantação foi completamente destruída, já que a maconha recreativa continua sendo ilegal na Suíça.
Desaparecimento misterioso. O caso de David Lee Niles. Em uma noite de novembro de 2006, David Lee Niles, um homem de 72 anos, marcou encontro com um amigo no bar Jake's, em Byrontown, Michigan. Era um local que David frequentava regularmente, passando horas em conversas e distrações. Mas naquela noite, algo foi diferente. Diagnosticado com câncer meses antes, ele alegou estar em intensa dor física e saiu abruptamente. Foi a última vez que alguém o viu. Quando a família de David tentou contatá-lo sem sucesso, reportou seu desaparecimento à polícia, desencadeando uma busca em todo o estado. No entanto, nenhuma pista foi encontrada sobre seu paradeiro. Anos depois, em 2011, sem qualquer progresso no caso, a família de David perdeu as esperanças. Um obituário foi publicado mencionando: David Lee Niles, 72 anos, de Wyoming, faleceu. Somente Deus sabe o momento e o local. Por quase uma década, o caso permaneceu sem solução. Até que, em novembro de 2015, um novo acontecimento mudou tudo. Brian Hausman, funcionário de uma funerária em Byron County, estava decorando a árvore de Natal do lado de fora da empresa quando, ao subir no elevador para colocar a estrela no topo, avistou algo estranho no lago próximo. O que parecia ser um carro submerso. Brian imediatamente contatou a polícia, que confirmou a suspeita ao verificar as imagens de satélite do Google Maps. Lá, era possível ver o contorno do veículo submerso. Uma equipe de mergulhadores foi enviada ao local e confirmou que se tratava de um carro. Quando o veículo foi retirado da água, os policiais encontraram os restos mortais de um homem e uma carteira com documentos pertencentes a David Lee Niles. A autópsia confirmou que os ossos eram dele. Embora o caso tenha trazido algum alívio para a família, muitas perguntas permanecem sem resposta. Não se sabe como David acabou no lago naquela noite. Sabendo de sua luta contra episódios depressivos, agravados pelo diagnóstico de câncer, uma teoria é que ele tenha tirado a própria vida. Mas a verdade exata provavelmente nunca será conhecida. Assalto à mão armada, 2011. Em julho de 2011, 2 homens armados invadiram uma casa vazia em um tranquilo subúrbio de Oklahoma City. Com a residência cheia de objetos de valor e sem ninguém para detê-los, os ladrões começaram a saquear o local. Porém, seus planos foram interrompidos quando a proprietária da casa retornou e os encontrou em plena ação. Em vez de fugir com os itens que já haviam roubado, os criminosos seguraram a mulher sob a mira de uma arma enquanto continuavam a revirar a casa. Durante mais de 1 hora, a vítima, aterrorizada, acreditou que seria morta antes que os ladrões finalmente saíssem, sem feri-la fisicamente. Com medo de represálias, a mulher se recusou a revelar sua identidade à imprensa, mas relatou o incidente à polícia. No entanto, devido à ausência de testemunhas e de pistas concretas, o caso esfriou, e ela perdeu a esperança de que os criminosos fossem capturados. 3 anos depois, em julho de 2014, o caso tomou um rumo inesperado. A vizinha da vítima estava explorando sua rua no Google Street View quando notou a imagem de 2 homens caminhando casualmente pela calçada. Para sua surpresa, eles correspondiam exatamente à descrição dos ladrões dada pela vítima. Ela imediatamente enviou uma mensagem para a mulher, que confirmou que os 2 homens capturados pela câmera do carro do Google Maps eram os mesmos que haviam invadido sua casa. A imagem parece ter sido capturada minutos antes do assalto. Infelizmente, os rostos dos suspeitos estavam parcialmente desfocados pela tecnologia do Google, que automaticamente obscurece pedestres, tornando impossível identificá-los. Apesar disso, a imagem deu às autoridades um novo ponto de partida e aumentou as chances de localizar os criminosos. Graças a essa reviravolta, a polícia continua a buscar os responsáveis, enquanto a história serve como um exemplo perturbador de como a tecnologia pode capturar momentos-chave em eventos trágicos. E você, o que faria se descobrisse algo tão perturbador enquanto explorava o Google Maps? Será que teria coragem de investigar mais a fundo ou preferiria deixar o mistério intocado? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no Arquivos Ocultos e ativar as notificações para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!